O Giovanni tinha me falado que estava. Ambiente, Sim, doutora. estamos sim. Então, tá certo. Então, boa noite, primeiramente, a todos que eu não conheço. Meu nome é Juliana, eu sou médica, eu terminei a residência agora pela Santa Casa e agora estou cursando o Fellow de Cirurgia Refrativa aqui com vocês e o Fellow de Córnea e Lentes de Contato lá na Santa Casa também. Então, hoje a gente vai conversar aí sobre a seleção do candidato à cirurgia refrativa e a importância da anamnese na cirurgia refrativa. Vai ser mais uma conversa do que uma aula, né? Não tem muita teoria e não tem o certo nem o errado, mas é mais para a gente pontuar aqui os fatores importantes a serem conversados nesse primeiro contato, para a gente garantir aí os melhores resultados para os nossos pacientes e tentar aí diminuir, né, a chance de problemas e de complicações. Então, primeira coisa, os pacientes que procuram um serviço de cirurgia refrativa, o que eles desejam? Acima de tudo, eles querem uma boa visão, eles querem enxergar bem. E aí, nisso, a gente fala não só em quantidade de visão, que para a gente seria ali o 20/20, 20/15, mas também em qualidade de visão. Eles querem, né, a questão de você ter uma boa percepção de contraste, menor quantidade de aberrações possíveis, então se precisa de uma qualidade visual também. A maioria dos pacientes também quer a independência dos óculos e das lentes de contato, seja por questões estéticas, simplesmente porque não gostam, acham feio, não querem usar lente nem óculos, ou por questões profissionais, às vezes alguém que trabalha, um esportista, por exemplo, que não pode usar óculos, mas que não se adapta ao uso da lente, então que precisa ali se livrar desses equipamentos, mas precisa ter uma boa visão. Às vezes, alguns também procuram porque conhecem alguém que já fez uma cirurgia refrativa e que ficou super satisfeito, e aí eles falam, então eu também vou fazer isso daí, e aí procuram muito sem conhecer, sem saber, por indicação de alguém, de algum amigo, alguma coisa assim. Então, é importante a gente pensar que a maioria dos pacientes chegam muito motivados, mas com pouquíssimos conhecimentos, na maioria das vezes. Então, assim, de um lado a gente tem uma motivação e uma expectativa muito grande, e de outro lado, pouca informação, poucos conhecimentos acerca, né, das opções cirúrgicas, dos benefícios, dos riscos, e cabe a nós, os médicos oftalmologistas, explicarmos, enfatizarmos aí uma ideia mais realista do que é a cirurgia refrativa, de quais são as opções cirúrgicas, quais são os benefícios, os riscos, as limitações, que nem sempre todo paciente vai poder ser submetido, que existem aí contraindicações, para isso ficar uma coisa mais, uma conversa mais realista e a gente garantir aí bons resultados e não se surpreender, né, não se surpreender negativamente aí no final, nem o paciente, nem nós médicos. Então, tudo isso começa com uma consulta, né, prévia, esclarecedora, sobre as diversas técnicas cirúrgicas. Então, a maioria dos pacientes não sabe que existem mais de uma técnica. Acham que é a cirurgia que corrige grau e pronto. Eles não sabem que existem indicações e contraindicações, não sabem os prós e os contras de cada técnica, então cabe a nós explicarmos para eles tudo isso. Aí a gente precisa também de uma avaliação pré-operatória muito completa e minuciosa para a gente selecionar, então, quais são os pacientes que seriam bons candidatos à cirurgia, o que inclui essa anamnese completa e muito bem feita, um exame físico e exames complementares também bem indicados para cada caso. Para que assim a gente possa tomar uma decisão compartilhada, tanto do médico com o paciente, sobre qual a melhor técnica cirúrgica para ser usada em cada caso. Hoje, na minha aula, eu vou falar, então, o foco principal na anamnese, como foi proposto, e no final eu vou só pontuar aí algumas questões do exame físico, dos exames complementares, só para a gente fechar. Então, nesse primeiro momento de explicar sobre as opções cirúrgicas, só para a gente fazer aqui um apanhado, lembrar que existem algumas opções, as cirurgias ceratorrefrativas a laser, como o LASIK, o PRK, são geralmente as mais conhecidas, que explicar para o paciente que a gente consome o tecido da córnea e isso altera tanto a estrutura quanto a biomecânica da córnea. Então, por isso que a gente precisa de alguns exames para a gente avaliar se a córnea daquele paciente é uma córnea que suporta aquele procedimento, se ela tem uma espessura adequada, se ela tem uma curvatura adequada, se não tem nenhum risco de uma complicação, de uma ectasia, a gente precisa ir desses exames e deixar isso bem claro para ele, né, que a gente tem essas indicações e contraindicações.
Uma outra opção são as lentes intraoculares de pacientes fásicos, né? As lentes fásicas, que são excelentes alternativas aí para os pacientes com altas ametropias. A fotoablação, ela até é uma alternativa, né? Em alguns casos de pacientes com altas ametropias, mas quando a gente tem um grau muito alto para ser ablado, a gente pode causar um encurvamento ou um aplanamento muito exagerado da córnea, pode ter um risco maior de ectasias pós-operatórias, magnitude de indução de aberrações de alta ordem também fica mais alta, e, consequentemente, você pode ter uma diminuição da qualidade visual. Então, por isso, às vezes, o implante dessas lentes fásicas se torna uma melhor opção para esses casos extremos de altas ametropias. Mas também os implantes de lentes fásicas são também, precisam de indicações e têm contraindicações. Então, às vezes, uma distrofia endotelial, uma baixa contagem endotelial, uma profundidade de câmara anterior pequena podem contraindicar. E aí, às vezes, também quando a gente já tem pacientes presbitas, né, ou então com já uma catarata evoluída, a cirurgia de catarata também seria uma opção. Então, a gente tem que deixar isso bem claro e explicar para o paciente que, para o caso dele, a gente tem que avaliar qual vai ser a melhor opção. Então, para isso, é fundamental seguir uma avaliação e uma seleção individualizada e criteriosa de cada paciente. Então, a anamnese é uma parte essencial do exame clínico e indispensável para a gente tomar aí as decisões. Então, começando, antes mesmo da gente começar a entrevista, a partir do momento que o paciente entra ali na clínica, entra no consultório, a gente já começa a tirar algumas conclusões, a gente já pode começar a perceber algumas coisas. Então, o perfil psicológico do paciente vai ser super importante da gente perceber e pode ser avaliado, então, desde esse primeiro momento. Então, a forma como o paciente se direciona aos funcionários, a postura que ele tem ao longo da conduta, ao longo da consulta, ao longo do atendimento, os comentários que ele faz durante o atendimento, tudo isso é muito importante da gente ir observando, para a gente perceber, às vezes, um paciente com uma personalidade mais difícil, mais compulsiva, ou um paciente muito crítico, que questiona muito em demasia, que são detalhistas ao extremo ou muito indecisos. Tudo isso a gente tem que ficar muito atento, porque esses são os pacientes que às vezes podem dar algum problema futuramente. E às vezes pode até contraindicar e talvez uma cirurgia, a gente optar por não operar aquele paciente. Na identificação, então ali quando vem a ficha do cadastral, a gente olhar a idade do paciente, a maioridade é um critério universal para a gente definir, né, para a gente poder indicar a cirurgia. É importante a gente observar também a variação do grau ao longo do tempo e se essa variação está compatível ali com aquela faixa etária. Às vezes pacientes muito jovens ainda estão ali com um grau muito variável, ainda não atingiram aquela estabilidade necessária para a gente poder indicar a cirurgia. E até mesmo pacientes já com a idade um pouco mais avançada, por exemplo, já presbitas, aí a gente também pode avaliar a melhor indicação, por exemplo, de uma técnica de monovisão ou báscula, que vai beneficiar ele mais. Essa questão da monovisão ou báscula, acho que todo mundo já sabe, mas a gente deixar o olho dominante com a visão, melhor visão, corrigido para a visão de longe, e o olho não dominante para a visão de perto. Então, aí, nessa faixa etária, a gente já tem que começar a ponderar isso daí. Em relação à profissão do paciente, então é muito importante a gente saber com o que o paciente trabalha, a ocupação dele, porque isso pode também nortear aí qual que vai ser a nossa escolha de técnica cirúrgica. Às vezes a prática de algum esporte também vai interferir. Eu vou dar alguns exemplos agora. Por exemplo, um paciente míope, presbita, que trabalha, que tem uma profissão que precisa de uma visão para perto muito boa, muito ali refinada, trabalha como relojoeiro ou um dentista, talvez não seja tão beneficiado da correção cirúrgica quanto uma senhorinha aposentada que costuma dirigir, que não gosta de usar óculos e que aí ficaria super satisfeita de corrigir ali o grau dela para longe. Não quer dizer que a presbiopia é uma contraindicação para cirurgia em pacientes míopes, mas, nesses casos, a gente tem que explicar detalhadamente a possível necessidade de uso de óculos depois da cirurgia, ou até pode ser tentada essa técnica de monovisão ou báscula. Porque um paciente míope, presbita, que enxerga super bem para perto, nem usa óculos, às vezes, para perto, ele vai operar e aí você corrige e ele começa a precisar do óculos para perto. E aí ele vai ficar super insatisfeito. Então, isso tudo tem que ser muito bem conversado. Agora, aquela questão dos esportes. Por exemplo, um paciente surfista. Talvez a gente prefira fazer um LASIK do que um PRK.
por causa da maior exposição à radiação solar, que está mais associada ao risco de Haze nos pacientes submetidos ao PRK. Então, aí pequenas questões que podem influenciar, sim. Às vezes a gente esquece de perguntar, mas são coisas que podem interferir aí no sucesso da nossa cirurgia. Apesar de ter uma recuperação mais lenta do PRK, seria uma opção mais aceitável por causa, né, por você não ter ali o flap e o risco de você ter um deslocamento desse flap, uma avulsão, que aconteceria no caso de um LASIK. Ou então, pacientes que precisam voltar rápido para o trabalho, que eles não têm ali aquela possibilidade de ficar, né, com um pós-operatório um pouco mais longo, aí a gente tende a optar mais pelo LASIK, desde que ele tenha ali todos os requisitos necessários. Então, isso tudo são questões que a gente deve sim se atentar e perguntar para os pacientes, porque fazem muita diferença no sucesso da nossa cirurgia. Passando então agora para a queixa principal, é nesse momento que o candidato vai dizer qual o motivo dele estar ali, aqui ele veio te procurar. E aí, nesse momento, pode ser que o paciente mencione ou não a cirurgia refrativa. Então, a gente começa a perceber ali a convicção que ele tem a respeito daquele tratamento. A gente começa a ver qual é a real motivação daquele candidato à cirurgia refrativa. Às vezes, ele vai falar que foi encaminhado por alguém, ou ele mesmo que está procurando a possibilidade de fazer uma cirurgia, ou se ele já está incondicionalmente, deseja incondicionalmente submeter a cirurgia refrativa, que aí já pode começar a ser um problema. Então, nessa primeira conversa, quando ele fala ali o motivo de ter vindo, a gente já começa a conhecer ali um pouco das expectativas desse paciente e a capacidade dele de compreender as reais possibilidades dos resultados para o caso de cada um desses pacientes. Em relação à história da doença atual, a gente já conhece bastante, mas é importante, né, lembrar de perguntar sobre sinais e sintomas oculares, um lacrimejamento, uma ardência, uma hiperemia, prurido, tudo isso porque a gente pode, muitas dessas alterações a gente pode ser necessário que a gente trate antes de operar esses pacientes, ou podem ser aí algum sinal de alguma outra alteração que possa contraindicar a nossa cirurgia, né, que vai acender algum alerta para algum exame mais específico que a gente precisa pedir, para alguns fatores de risco. Então, tudo isso é muito importante de ser questionado. Saber se o paciente usa óculos, qual tipo de óculos, ou se ele usa lente de contato, qual tipo de lente, há quanto tempo, quantas horas ao dia, se ele tem os cuidados adequados ou não, se ele já teve alguma complicação aí do uso de óculos ou lente. Saber em relação à variação refracional dos últimos anos e a compatibilidade com a idade, pedir para o paciente se ele trouxe ali, né, os óculos dos últimos anos, as prescrições das últimas refrações e se elas estiveram mais ou menos estáveis. Então, tudo isso é muito importante para a gente, né? Todas essas alterações, detalhes, podem tanto explicar algumas alterações refracionais ou até da córnea, que vão aparecer aí no nosso exame, na nossa avaliação pré-operatória, e muitos deles necessitar aí de uma resolução antes da cirurgia. Em relação à história pregressa, a gente tem que aí, né, abordar tanto as questões clínicas gerais quanto o passado oftalmológico dos pacientes, de uma forma bem completa. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui também. Por exemplo, um paciente diabético, a gente sabe que o diabetes ele pode causar uma instabilidade refracional por alteração metabólica do cristalino, em função da hiperglicemia prolongada. Então, é importante a gente saber um paciente diabético descontrolado, com uma hemoglobina glicada aí muito alta, às vezes aquelas últimas refrações dele não estavam muito confiáveis. Então, isso pode interferir na nossa conduta. O diabetes também leva a um aparecimento de uma catarata mais precoce, a gente já vai começar a pensar talvez em uma cirurgia faco-refrativa, aumenta o risco de infecções e pode também retardar a cicatrização. Então, tudo isso é importante a gente lembrar na hora de conversar com o paciente. Outro fator importante questionar sobre atopias, então hiperemia, papilas ou folículos no tarso, prurido ocular, tudo isso pode interferir no processo cicatricial e comprometer aí a qualidade e o resultado do nosso resultado. É preciso tratar, antes da gente operar, a gente tem que tratar essas condições. E, além disso, a atopia também acende um alerta para o fator, que é um possível fator de risco para uma ectasia. Então, às vezes, um paciente com uma conjuntivite alérgica, com muita queixa, a gente tem que ficar mais cuidadoso e prestar mais atenção, que aí você pode ter uma ectasia associada. Doenças mentais e psíquicas também
é importante questionar. Muitas vezes é necessário pedir um laudo de um especialista que acompanha o paciente para a gente saber, né, as reais condições daquele paciente, se tem aí alguma contraindicação, porque às vezes isso pode realmente contraindicar você abordar aquele paciente. Doenças imunológicas e reumatológicas também, então, assim, artrite, lúpus, esclerodermia, uveites, todos eles podem trazer aí uma imprevisibilidade de resultados, então é importante a gente garantir que não tem atividade de doença inflamatória ocular em nenhuma dessas doenças naquele momento, para a gente poder indicar a cirurgia. Além disso, essas doenças também podem, muitas vezes, comprometer o filme lacrimal, que é de importância fundamental para uma boa evolução de uma cirurgia refrativa e que interfere, às vezes, até na indicação, porque a gente sabe que tanto o LASIK quanto o PRK, eles podem aí induzir um olho seco, mas o LASIK, às vezes, induz mais do que o PRK, então, provavelmente, isso pode também interferir na indicação cirúrgica. Às vezes também a gente pode optar por técnicas de implante de líio nesses casos, e não na questão da cirurgia na ceretorrefrativa, por causa dessa questão do filme lacrimal. Então, o implante de líio pode ser uma opção. Em relação ao uso de medicamentos, é importante questionar sobre todos os medicamentos que o paciente usa, porque alguns deles podem interferir diretamente com a evolução da nossa cirurgia. Então, alguns exemplos, alguns medicamentos como antihistamínicos, antidepressivos, anticoncepcionais e descongestionantes estão associados a uma imprevisibilidade refracional. Os imunossupressores podem interferir no processo cicatricial. Algumas medicações de uso sistêmico, como a isotretinoína, que hoje em dia muitas pessoas fazem uso, e a amiodarona, podem retardar a epitelização e assim retardar o resultado final. Então, a gente tem sempre que avaliar aí muito bem, para depois a gente não se surpreender negativamente. Algumas vezes, se possível, deve ser avaliado se existe a possibilidade de aguardar a interrupção do uso daquela medicação para depois submeter o paciente ao tratamento, ou se às vezes isso não for possível, pesar aí risco-benefício. Em relação às doenças oculares prévias, saber de tudo que o paciente já pode ter tido ali ao longo da vida, né? Ou às vezes uma úlcera neurotrófica, história de herpes simples, herpes zoster, o risco aí de reativar depois de algum procedimento, algum leucoma, que também vai atrapalhar o nosso resultado, uma suspeita de ceratocone, que pode contraindicar algum procedimento, esclerite, pemphigoide, blefaroconjuntivites, então uma blefarite, que a gente acha às vezes uma coisa super simples também, pode ser uma coisa que vai comprometer aí o resultado, então é necessário investigar, tratar antes de operar. Uma suspeita de glaucoma, por exemplo, descolamento de retina, uma distrofia, entre outros. Então, questionar ali ativamente, às vezes, sobre alguma alteração ocular prévia ou passado oftalmológico prévio desses pacientes, é super importante. Uma coisa interessante que eu vi no livro do CBO é que pacientes que usam marca-passo ou implantes de desfibriladores precisam de atenção especial porque ainda não se sabe o real efeito da emissão eletromagnética do laser sobre esses aparelhos. Então, também seria uma coisa importante de se perguntar para esses pacientes cardiopatas. A questão da história prévia ou de hipertensão ocular ou de suspeita de glaucoma, não só pela questão do risco de complicações, mas também porque a gente perde o parâmetro pressórico no pós-operatório, como nas cirurgias, né, que a gente faz a ablação, as córneas iatrogenicamente mais finas tendem a subestimar a pio. Então, isso acaba alterando ali o basal que a gente usa como referência. Então, é importante ter isso muito bem documentado antes da cirurgia, porque às vezes no pós-operatório você está seguindo um paciente com glaucoma e medindo sempre uma pio baixinha, de 12, mas na verdade aquela pio não está ali tão dentro do ideal e da pio-alvo, e aquele paciente pode às vezes estar progredindo e você está comendo mosca. Então isso é super importante também de ser bem documentado. Em relação à história familiar, às vezes quando você tem o relato de alguma doença em familiares próximos que possam interferir na indicação da cirurgia refrativa, mesmo que o próprio paciente não tenha o diagnóstico daquela doença, às vezes vale a pena a gente investigar um pouco mais a fundo e pedir uma propedêutica ali mais especializada, para a gente poder tirar ali o risco, né, de um diabetes, um ceratocone, glaucoma, retinose pigmentar, são doenças aí como história familiar importante.
Então, sobre a anamnese, basicamente, eu acho que era isso, né? Os principais pontos. Tentei aí dar alguns exemplos para a gente se atentar aí em tudo que é importante de conversar com os pacientes antes de indicar a cirurgia. E, assim, a anamnese é o que guia a nossa consulta, é o que guia a nossa avaliação médica. E aí a gente complementa com o exame físico. Eu vou só aqui comentar rapidamente, que não é o foco da nossa aula hoje, mas então, no exame físico, a ectoscopia, né, é super importante, porque às vezes alterações ou assimetrias faciais podem interferir na indicação da técnica. Movimentação ocular extrínseca, sempre realizar um cover para investigar forias e tropias, porque o paciente às vezes pode ter um distúrbio compensado ou latente, e que isso você pode ter uma chance de romper ali aquela latência com a cirurgia, e aí depois de ter um problema pós-cirurgia, pós-tratamento, você não desejaria. Acuidade visual também sem e com correção, refração estática e dinâmica sempre. Acuidade de longe, de perto sempre. Medida da sensibilidade ao contraste, também para avaliar essa questão da qualidade visual que a gente comentou. Na biomicroscopia, o exame completo. A questão da PIO, né, a tonometria, igual a gente já falou também, e no fundo de olho, buscando aí alterações de polo posterior, alterações de disco óptico, de arcadas vasculares, e sempre que tiver qualquer dúvida, qualquer alteração, a avaliação de um subespecialista se faz necessária, para tirar qualquer dúvida. E aqui é só um resumo assim, de alguns exames, dos principais exames que a gente usa aí nessa avaliação pré-operatória. Claro que nem todos para todos os pacientes, mas se a gente fizer uma boa anamnese, a gente vai saber quais são os exames fundamentais para cada caso, para cada paciente, para a gente poder indicar com maior segurança e poder escolher qual é a melhor técnica para cada um desses pacientes. Então, aí, um exame de refração bem feito, motilidade ocular, acuidade visual, teste de sensibilidade ao contraste, biomicroscopia, tonometria, fundo de olho, avaliação do filme lacrimal, ceratometria, ceratoscopia computadorizada, a microscopia especular, paquimetria, a tomografia de córnea, o estudo da biomecânica da córnea, pupilometria e a aberrometria por análise de frente de óculos. Então, tudo isso só para completar essa avaliação. Lembrar sempre também que aí depois, né, de definida ali qual vai ser o tratamento cirúrgico, que a gente tem o termo de consentimento, que é fundamental. A gente tem que conversar com o paciente, ler com o paciente, explicar para ele. Nesse termo tem que constar todos os riscos potenciais do procedimento, a descrição do ato cirúrgico, o fato de ser uma cirurgia bilateral simultânea, se for o caso, tipo de anestésico, uso de substâncias como a mitomicina. Então, tudo muito claro, conciso e direto, não economizando em palavras verdadeiras. E, além disso, para ter validade legal, né, deve ser lido e assinado pelo menos um dia antes da cirurgia pelo paciente e uma testemunha por ele designada. Tudo isso tanto para o bem do paciente quanto para nós também, para a gente se proteger. Então, a boa comunicação com o paciente, o perfeito relacionamento médico e paciente, a confiança e bilateral permitem encontrar um excelente resultado para a plena satisfação, tanto do paciente quanto do médico. Então, acho que é basicamente isso. Muito bem, muito bem. Pessoal, hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Queria que todos abrissem as telas, né? Na tela aí tem um modo da gente ver todos na tela ao mesmo tempo, aqui, ó, no canto superior direito, tem uma forma de, deixa eu ver aqui, lado a lado, galeria. Não, nesse não. Eu posso interromper o compartilhamento aqui? Com certeza, pode interromper. Ah, pronto, era o que eu queria, ó. Então, eu gostaria de convidar todos para abrir a tela aí, para a gente se ver novamente, né? Conhecer melhor o rosto dos colegas. E, em primeiro lugar, quero saber, alguém tem alguma pergunta? Por mais inocente que possa parecer, por mais, eu não vou fazer a pergunta, não, que eu tenho vergonha da minha pergunta ser infantil, né? Essa é a hora. Essa é a hora de a gente aproveitar e fazer as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Juliana? Ninguém? Doutor Cláudio, você tem alguma pergunta para a doutora Juliana? Eu tenho.
Doutora Juliana, você já teve o seu paciente de cirurgia refrativa? Você já fez algum? Não, Não. ainda não. Você já se colocou nessa situação aí da sua aula? Não. Algumas vezes, talvez? Como paciente ou como médico? Como médico. Como médica, não, também. Eu faço isso todo dia, porque eu morro de medo de oferecer uma cirurgia refrativa para alguém. E ter esquecido algum desses itens enormes, inúmeros que você falou. São muitos pontos. Eu quero fazer mais uma pergunta, Lucas, aproveitando que você deixou aí, que hoje nós estamos aqui mandando no negócio. Hoje quem manda na bagaça somos nós. Nós que manda aqui na bagaça hoje. Levanta a mãozinha assim, ó. Quem de vocês tem seguro de responsabilidade civil? Pelo que eu estou vendo, ninguém. Eu não tenho. Eu vou baixar porque eu não tenho. Ok. Peraí, deixa eu ver aqui. A Ana não escutou. Ô, Ana, se você estiver ouvindo a gente, abra a sua tela, abra seu microfone. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Eu quero que todo mundo se veja para se reconhecer aí como colegas lá que participam e tal. Então, para a gente poder estar aqui batendo esse bate-papo aqui. Vai lá, Cláudio. Pois é. Então, tratem de procurar e contratar um seguro de responsabilidade civil. É para colocar medo mesmo, porque isso pode obrigar a gente a realmente fazer o que está na aula da Juliana. E veja bem, eu atendi muitos pacientes, eu estou atendendo pelo convênio, no meio tinha um que queria cirurgia refrativa, eu conversei mais ou menos. Azar o seu. Eu não perguntei tudo. Marca outra consulta. Graças a Deus, né? Eu vou pedir o Pentacan, ele vai trazer o Pentacan. E aí, na próxima consulta, lembre de fazer esse questionário todo. Eu não sei, Lucas, se existe um questionário sistematizado, como é no caso, por exemplo, aquele OSDI de olho seco, que já tem um questionário, você pode deixar na recepção para o paciente responder. Sim. Isso te ajuda. Assim né? como tem questionário em clínica de Detran, que o paciente preenche ali o questionário para entrar no médico perito examinador de condutores de veículos automotores, que esse é o termo de designação correta de um perito do Detran, e o paciente preenche ali na antessala. Mas depois eu comento sobre isso. Vai lá, Cláudio. Pois é, então, eu não lembro se na nossa programação a gente tem algo tão específico assim, mas hoje talvez valesse ou coubesse na aula uma menção a esse questionário, tá? E que a gente tivesse isso, e talvez a gente até disponibilizar também, talvez o doutor Reinaldo tenha isso aí já mais fácil. Só para a gente ficar atento, porque esse medinho que eu tenho e que eu meio tentei passar para vocês, nos remete a ter a obrigação de fazer isso que a Juliana apresentou para a gente, sabe? Precisava de falar? Não, mas a gente vê que o pessoal não faz. Para cirurgia de catarata, para tirar o pterígio de uma pessoa, para qualquer coisa, você tem que perguntar tudo, né? Teria. E a gente é muito sucinto. Então, na correria do dia, nos atendimentos em alto volume. Então, fiquem bem atentos e procurem seguradoras. Eu fiz com uma seguradora que chama Excelsior. Mas se você tem um corretor de seguro de carro, né, pode perguntar para ele, se ele não souber, você pergunta, pede para ele te indicar, que ele pede para procurar, que vale a pena, tá? Para qualquer coisa. O custo é barato, gente, está em torno de 600 a R$ 1.000 por ano.
Não justifica a gente não ter. E pagar para não usar, tá? É isso aí, é pagar para não usar. É Muito igual o bem. seguro de saúde, né? Pagar para não usar. A gente não tem plano de saúde, a gente tem um seguro de saúde, porque se a gente fizesse plano de saúde, a gente planejava não ficar doente, né? A verdade é essa. Alguém mais tem alguma pergunta? Ô, Lucas, eu estou planejando esse negócio de não ficar doente. Eu te falei o preço da minha receita outro dia, né? Falou. Aí que tá. Isso é um plano de saúde. Você ir no nutricionista, ele te recomendar complementação, né, suplementação alimentar de vitaminas e tal, isso é um plano de saúde, né? Exatamente assim, eu ando vendo muita questão que comentei isso hoje lá com quem estava hoje à tarde lá, comentei semana passada que estava Juliana, estava Ana, estavam todos os 4 nossos fellows lá. Comentei alguns tópicos da língua portuguesa que a gente usa com o paciente na oftalmologia, é um linguajar clássico de se usar na oftalmologia, e que está completamente errado, está completamente equivocado. Para começar, a correção com óculos, né? Você tem que fazer uso de correção com óculos. Ridículo. É ridículo. O óculos não está corrigindo nada. Os pacientes estão acreditando, quando são crianças, os pais que vão acompanhar uma criança que tem hipermetropia, estão acreditando que a criança vai deixar de usar óculos, porque o óculos está corrigindo a hipermetropia dele. Em algum tempo, em algum ano, o pai está achando que vai tirar o óculos igual se tira um aparelho de dente. Se aparelho de dente você tira e ainda fica com uma haste lá, mantenedora ou uma placa que vai manter ali, né? Os pacientes estão saindo dos consultórios completamente enganados em muitas situações, em muitos pontos. Mas vocês, os fellows desse ano, vocês são fruto de uma linguagem técnica que vocês escutam com os preceptores no R1, no R2, e vocês vão absorvendo isso, vão absorvendo esse linguajar, né? E esse linguajar, em alguns pontos, está errado, sabe? Eu gostaria de fazer alguns comentários. A aula da Juliana foi muito bem direcionada, teve um roteiro muito bom, muito conciso, muito bem determinado. Falou de corretas indicações, corretas cirurgias, cuidado na anamnese, uma anamnese bem feita e tudo mais. Mas vamos aqui abordar, né, os pontos, né, aonde que você escorrega. E aí, se você escorrega nisso, eu vou concordar com o Cláudio plenamente em se fazer um seguro, porque a medicina no Brasil, copiando o modelo americano, né, a gente vai judicializando tudo, pode ser judicializado, pode ser processo, aquele negócio todo, e papapá, babá. E eu vou confirmar para vocês que a moda americana, de que todo médico americano, todo seriado de médico americano, Chicago Med, House, a doutora, como é que chama a doutora lá? Grey's Anatomy, né? Essa turma toda aí fica lá, assim, tem hora que mostra lá o hospital com o corpo de advogados defendendo aquilo tudo. Eu vou falar para vocês o seguinte, relação médico-paciente é uma coisa que tinha que ter residência médica disso. Não é aprender lá na faculdade, em uma matéria de um semestre, né? No começo da faculdade, não, tinha que ter residência médica disso. Porque a relação médico-paciente que nos ensina, né, a conversar com o ser humano, a olhar para o ser humano cara a cara, olhar para ele, chamá-lo, né, para mim, médico, tem que levantar a bunda da cadeira, abrir a porta, chamar o paciente em um tom elegante na sala de espera, né? E já para testar a audição do paciente. Chegar, levantar, abrir a porta, senhor José Ferreira de Sales. Falar em bom tom, tom normal. Se a sala tem um zum ali, um bate-papo ali, não escutar direito, já serve de atenção para os pacientes também entenderem que sala de espera não é lugar de bate-papo, de ficar escutando música, de ficar jogando videogame na sala de espera, fazendo aquela barulheira na sala de espera. O médico deveria
observar como é que o paciente se levanta, como é que ele anda, se o paciente manca, se o paciente tem um ombro torto, se o paciente está arrastando o pé, se ele está com o pescoço duro, se ele está corcunda. Tudo isso, todos vocês médicos que estão nessa sala de aula, né? Todos os oftalmologistas que estão aqui, deveriam praticar isso, exercitar isso todos os dias. Se estão abrindo a porta e gritando lá da sala, lá da cadeira que está sentado, fulano de tal, vai! E está gritando para o paciente escutar lá fora e ele vir levantando e vir andando para você estar lá sentado esperando ele, né? Isso para mim, vai me desculpar, mas é o cúmulo de querer rasgar todo o esforço de ter um diploma de médico. Então, os Estados Unidos tem essa moda aí, porque eu garanto a vocês, eu já atendi muita gente, muito brasileiro. Eu já atendi também estrangeiro. Eu já atendi pessoas que moram em outros países, não só nos Estados Unidos, que vêm consultar no Brasil e não vêm consultar comigo porque, de repente, alguém me indicou porque eu faço cirurgia de ceratocone, não. Me achou lá na internet, no lugar que eu trabalho, e vem consultar comigo. Aí eu pergunto assim, eu tenho uma senhora de 65 anos, mora nos Estados Unidos há mais de 35 anos, ela é babá, a profissão dela é babá. Ela vem visitar a família todo final de ano e ela começou a me relatar, doutor Lucas, os médicos americanos não sabem conversar, e não é que eu sou brasileiro, que eu não sei falar inglês, não. Eu me comunico muito bem. Tem 35 anos que eu moro lá, eu tenho cidadania americana. Os médicos não sabem conversar, todos eles, de todas as especialidades, não conseguem ter a certeza, a coragem de falar assim, o seu diagnóstico é isso aqui, você tem isso aqui, você precisa fazer aquilo. Para todas as áreas. Então, essa mulher me contou uma coisa que já é repetida, que eu já escutei de outras pessoas também. Então, aquele momento em que você, como consultor, está na frente de um paciente, ele foi lá buscar uma informação, uma consultoria para descobrir o problema dele, ter uma orientação do que fazer, de como resolver o problema dele. E o médico fala, porque pode ser isso, mas veja bem, porque né, pode ter uma série de variantes, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Então, na hora que dá errado, aí o paciente vai falar assim, o médico não sabia, ele não tinha segurança, deu errado, eu vou processar esse cara. Então, entendam isso. Os médicos brasileiros ainda têm alguma credibilidade. Ainda. Haja visto que hoje lá foi comentado, né, que já está assim, permitido curso de 9 meses de oftalmologia, aprovado pelo governo. Então, você vai poder falar que é oftalmologista, é especialista, com um curso de fim de semana que duraria 9 meses. Tá? Então, a importância dessa aula de hoje, que a doutora Juliana colocou, a importância da anamnese, é para falar para vocês o seguinte, ela colocou assim, porque o paciente na cirurgia refrativa já chega interessado, já chega sabendo, chega interessado, sabendo em quem tem reputação de ser um cirurgião refrativo. Para quem não tem, para quem está começando agora, se vocês ficarem esperando um paciente chegar para você, pela primeira vez que vai marcar uma consulta com você, sei lá onde, e ele vai falar assim, doutor, eu vim te procurar porque eu quero fazer cirurgia refrativa. E eu vim te procurar. Eu não te conheço, eu nunca vim conversar com você antes, e eu quero ver se eu posso fazer cirurgia refrativa. A chance de um paciente desse falar uma coisa espontânea na primeira consulta com vocês é uma chance muito pequena. Muito pequena. Vocês podem pegar 1 ou 2 pacientes num ano inteiro que fale isso sem já ser seu paciente antes, de acompanhar com você antes. Em relação aos questionários, muito válido, muito bom, muito interessante, você cria um padrão, né? Você padroniza. Eu acho que a medicina realmente a gente tem que ter uma padronização das coisas. Protocolos, né? A criação de protocolos
minimiza muito a chance de erros. Então, o que é um POP, né? Ah, o que é POP? Protocolo Operacional Padrão. Isso minimiza a chance de erro, padroniza. Numa clínica que tem vários médicos trabalhando, né? A clínica vai mostrar a cara dela, mostrando não os talentos dos médicos que estão ali, mas mostrando que, além de querer ter um corpo clínico de médicos bons de serviço, mas que a clínica tem uma prestação padronizada de serviço. Porque senão marca consulta hoje com o médico A, o médico A fala uma coisa, o médico B fala outra coisa completamente diferente, o terceiro médico fala outra coisa completamente diferente. Então, uma clínica oftalmológica que tem lá 15 oftalmologistas trabalhando na clínica e que a recepção, a administração ali que recebe o paciente para autorizar plano de saúde, tem uma tabelinha, uma colinha ali para as funcionárias saber assim, o doutor A, ele quer que dilata todo mundo. O doutor B quer que dilata criança com mais de 6 anos e não dilata adulto depois dos 40. O médico C, ele quer que dilate apenas o jovem de 18 anos, mas o paciente com mais de 60 anos quer que dilata também para ver se está com catarata. Então, gente, vocês já começam a entender aonde que eu quero chegar na minha percepção pessoal, porque é minha percepção pessoal, tá? Eu não estou aqui para falar quem está certo, quem está errado. Eu estou querendo mostrar para vocês o que eu ando percebendo da insatisfação dos pacientes. Porque quem esteve comigo acompanhando as 2 primeiras semanas tiveram a oportunidade de escutar pacientes, que um já era meu paciente há quase 10 anos, e o outro paciente operou comigo, tinha me conhecido há um dia antes. E operou comigo no dia seguinte. E eu fiz questão que eles expusessem para quem estava lá, para o André, né? Quem estava lá semana passada escutou como que o paciente está guardando um monte de coisa, querendo escutar e não tem nenhum médico, ó, querendo escutar o que o paciente está tendo de queixa. Os questionários são muito bons, mas uma verdade universal: os pacientes mentem. Eles mentem. Ou, muitas vezes, eles até nem sabem que tem algum problema. Então, quando você faz um questionário assim, ah, você já fez alguma cirurgia? Não, não fiz uma cirurgia. O paciente pode estar mentindo. O paciente pode estar procurando um de vocês, futuros cirurgiões refrativos, na expectativa de pegar, finalmente, algum médico que opere ele, porque outros médicos não quiseram operá-lo. E ele precisa fazer cirurgia, porque senão ele não passa num concurso que ele está almejando passar no concurso. Ele é muito bom de estudar, ele é muito bom de tirar nota, ele passa na prova, mas não passa no exame médico. E o caso dele não seria um caso cirúrgico. O paciente mente. Não é a maioria, mas vocês têm que estar preparados. Tem que estar preparado para desconfiar de tudo. Desconfiar da sombra de vocês. Eu mesmo desconfio de mim várias vezes. O Cláudio, que me conhece há mais tempo, sabe a preocupação que eu tenho comigo mesmo. Né? Deu um dia falar assim, será que eu estou bem da minha memória? Minha mãe tem Alzheimer, está lá internada. O meu pai morreu de um tumor cerebral. Será que eu, Lucas, vou ter saúde mental para realmente poder confiar em mim mesmo? Confiar no que eu estou fazendo? Quando foi mencionado pela doutora Juliana, na apresentação que ela recorreu, né, claro, recorreu às fontes literárias. Não é uma crítica para você, não, Juliana. É uma crítica para as fontes literárias. Ah, o paciente tem que ter uma história refracional. Quem de vocês confiar em receitas prescritas por médicos, oftalmologistas, que não foram vocês que prescreveram, e vocês estão confiando no grau receitado, sei lá por quem, e vocês estão olhando, está variando um pouco, isso aqui, beleza, tá uma refração estável. Vocês são muito corajosos de acreditarem nas receitas de colegas de vocês, acreditar que essas receitas estão corretas, que essas refrações foram bem feitas, né?
e que com isso você tem, eu tenho uma história refracional estável. Vocês têm que confiar em uma história refracional estável daquilo que vocês fizerem, da certeza que vocês tiverem dos exames de refração que vocês estão assinando nas receitas. Ok? Aproveitando essa cena aqui que está todo mundo aí, né? Estou vendo lá, a Juliana está usando óculos, eu estou de óculos por causa da minha presbiopia, o Cláudio, o Lucas aqui embaixo, o Felipe Fris. Ô, Felipe, esse sobrenome seu tem alguma relação lá com o Rogério Fris de Boa Esperança? Doutor, os Fris são bem espalhados, sabe? Então, pode ser Originários que sim. de Juiz de Fora? Exatamente, sou de Juiz de Fora, isso mesmo. Então você está sabendo que eu estou te conhecendo já, né? Seu sobrenome aí já é famoso. Mas aí, então, o doutor Felipe também está lá usando óculos. Então, eu vou perguntar, por exemplo, a doutora Maria Carolina. Doutora Maria Carolina, quantos óculos você está vendo na tela do seu computador? Me responde aí. 5. Alguém mais tem alguma outra opinião de quantos óculos estão sendo visualizados na tela? Não vale responder o doutor André, porque o doutor André, na nossa primeira reunião, eu já conversei sobre isso. Alguém mais sabe quantos óculos aparecem na nossa tela? Não são 5, né? Mas são 10. Entendeu, doutora Maria Carolina? Enquanto nós escrevemos assim, o paciente quebrou o seu óculos. Quebrou o seu óculos. Então, as óticas, meus senhores, estão rindo dos oftalmologistas, porque os oftalmologistas não sabem nem conjugar o artigo, a preposição, com o tanto de óculos que tem 2 aqui no nosso rosto. Então, as descrições em nossos prontuários, as prescrições que nós fazemos, e chega na ótica. Senhor ótico, peço para conferir o óculos do paciente, porque a minha conferência está faltando meio grau do lado direito. Então, não é conferir o óculos, é conferir os óculos. Sabe, pessoal? Eu pergunto ao doutor Felipe, doutor Felipe, você sabe de cor a sua ceratometria? De jeito nenhum. Claro que não. Ninguém nunca te perguntou isso. Ninguém nunca perguntou isso para a plateia, como eu já perguntei para os fellows da Santa Casa que estão me acompanhar lá, e vocês não sabem a própria ceratometria. Hoje eu perguntei aos 2 fellows que me acompanharam qual é a posição, na maioria dos pacientes, da pupila em relação à íris. Como que é a posição mais normal que se encontra a pupila? Então, doutores, existe uma série de deficiências que vocês que estão fazendo cirurgia refrativa precisam adequar. Eu já fui muito enfático isso hoje, para quem foi me acompanhar lá, não quero ficar me repetindo. Mas eu quero chamar a atenção que a anamnese, né, quando você vira e fala assim, queixa principal do paciente, a gente aprendeu isso lá, né? Primeira coisa, queixa principal. Segundo tópico de uma anamnese médica, né? História da moléstia atual. Ok. Se vocês me falarem que vocês escrevem no prontuário oftalmológico de vocês HMA e que escreve assim, o paciente está tendo queixa de perda de visão de perto já faz 5 meses desde que ele descobriu que está tendo sintomas de presbiopia. Quem fala que escreve, eu vou começar a dar gargalhada aqui na frente de todo mundo, que eu sei que é mentira. Eu sei que ninguém escreve isso, né? Porque as anamneses oftalmológicas estão ficando cada vez mais restritas, menores. Não estou falando que eu faço uma anamnese completa em todo mundo. Eu também não escrevo uma anamnese completíssima em todo mundo. Mas a partir do momento que você, como médico, levanta da cadeira, vai lá chamar o paciente, vê que é um paciente jovem, vê que é um paciente que pode ter um potencial para uma indicação cirúrgica, eu garanto a vocês que não é a maioria das pessoas que chega, como a doutora Juliana colocou, querendo falar que quer fazer cirurgia refrativa. Eu garanto a vocês, e essa minha surpresa, eu fiquei surpreso,
há pouco mais de um ano que eu comecei a atender em Sete Lagoas, aqui perto, e não é a primeira vez que eu vou atender no interior. Eu já morei no interior. Eu comecei a minha vida morando no interior. Fui para o sul de Minas. Mas agora, né, em 2023, para minha surpresa, o número de pessoas que é completamente sem informação, que não ouviu falar que existe cirurgia refrativa com excimer laser, nunca ouviu falar, tá? É um número enorme. É um número enorme. Então, agora eu vou fazer uma reviravolta na apresentação da doutora Juliana, que mostrou, assim, uma cadeia de eventos muito bons e tal, mas para vocês que estão começando, que não são conhecidos pelos pacientes, vocês não têm história de ter uma reputação aí no Instagram, no Facebook, que são cirurgiões, os pacientes não conhecem vocês. Se vocês não começarem a treinar um discurso conciso, um discurso elegante e uma forma honesta, não uma forma incisiva, né? Uma forma abusada de falar para todo mundo, você tem que fazer cirurgia refrativa. Mas perguntar, fulano, então agora que eu terminei o seu exame de refração, né? Está aqui confirmando que você tem uma miopia de 2,5 graus de miopia. Se você não está de óculos, se você está sem o foróptero, né? Você sabe o que é foróptero, doutora Maria Carolina? Põe o microfone aí, ativa o microfone. Estava desligado, desculpa. O óculos, né? A correção. O foróptero? Não. É o Grins. Muito bem. Espera aí que meu computador apareceu uma tela aqui de atualização, sumiu. Muito bem, Felipe. É o Grins, né? Essa pergunta, doutora Maria Carolina, você não precisa ficar acanhada, porque eu peguei todo mundo aqui que estava nessa sala, menos o Cláudio, porque o Cláudio não foi meu fellow, então ele eu não peguei, não. Então, veja bem, nós oftalmologistas trabalhamos no equipamento todo dia, fazemos exame nele todo dia, e a gente conhece como Grins, não sabe que o nome correto dele é foróptero. Então, entenda a deficiência que nós, da classe oftalmológica, estamos tendo. Não se estranhem, não se assustem quando os optometristas dominarem, começarem a trabalhar legalmente e começarem, talvez, a fazer exame de refração e começarem a prescrever e venderem os óculos de forma muito melhor que o oftalmologista está fazendo. Ok? Então, eu tenho que fazer vocês entenderem que a anamnese oftalmológica do dia a dia de vocês, que estão em formação de cirurgia refrativa, vocês têm que pensar que todo paciente que põe os pés dentro do consultório de vocês tem um potencial de se tornar um candidato à cirurgia refrativa. Quando vocês plantarem a semente na mente desses pacientes, levando a informação correta, mostrando a eles, paciente, você sabia? Você conhece? Você sabe que existe cirurgia refrativa? Você usa só óculos? Você se incomoda? Você já tentou usar lente de contato? Gente, até para indicação de lente de contato, o que eu tenho visto numa cidade grande, Sete Lagoas é uma cidade enorme, gigantesca, tem indústria automobilística, tem fábrica da Iveco lá, fabrica tanque de guerra, fabrica caminhão, emprega um monte de gente. O número de pessoas que eu atendo lá na clínica que eu atendo, que nunca foi proposto a eles fazer um teste de adaptação de lente de contato, é enorme. Pessoas que têm anisometropia, que têm diferença maior do que 3 graus entre um olho e outro, que não tolerariam óculos, nunca foram indicados, orientados, nunca tiveram uma prestação de serviço pelos médicos oftalmologistas, prestadores de consultoria, a falar assim, o seu caso vai ser melhor resolvido com uma lente de contato, nem que seja no seu olho auto-hipermétrope. É assustador o que eu estou vendo de falta de orientação, de prestação de serviço correto. Vocês têm um oceano de oportunidades
que vocês podem mudar a vida de muita gente. Mas tem que estar com tudo isso afiado na mente. Tudo isso tem que estar muito bem afiado na mente. Então, a maioria dos pacientes não sabe que existe cirurgia refrativa. Quando a gente vira e fala assim, mas então, eu vou falar só sobre PRK e LASIK? Não, não é. Muito bem, a doutora Juliana comentou, também falou sobre lentes fásicas e tal. Mas tá, tudo bem, falou sobre lentes fásicas. Qual a real capacidade de se acreditar que é possível fazer um implante da lente fásica? Que a cirurgia custa caro. Né? O paciente, eu estou atendendo uma clínica popular, a consulta é baratinha, o paciente vai lá, é pobre, não tem dinheiro, não vou perder meu tempo oferecendo, não. Não tá oferecendo, não? Acha que vai perder tempo? Vai perder tempo mesmo, vai perder tempo e dinheiro. Porque você não vai conseguir pescar pacientes, né, que seriam possíveis candidatos. Uma pessoa só deseja comprar um carro bom porque a pessoa sabe que o carro bom existe. Ela vê propaganda, ela vê imagem, ela vê um objeto de desejo, ela quer aquilo ali. Se o paciente não sabe que existe cirurgia refrativa, ele não vai chegar nunca para nenhum de vocês, senhores e senhoras. Doutora Juliana, eu quero fazer cirurgia refrativa. Ela não vai chegar pedindo porque não sabe que existe. A maioria das pessoas que sabe que existe cirurgia refrativa, a maioria que sabe, acredita que só vai poder fazer cirurgia quando tiver mais de 5 graus de miopia. É ou não é, Cláudio? Já passou por essa experiência? Doutor, eu sei que existe cirurgia, mas eu estou esperando. Eu tenho 2,5 graus de miopia, tenho 33 anos. Eu estou esperando eu chegar nos 5 graus para poder operar. É o que a maioria das pessoas ainda tem de conhecimento. Existe muita crença irreal, né? A maioria das pessoas foi orientada por médico oftalmologista que não opera, que não sabe operar, que não tem capacidade de fazer, e que o médico falou assim, o seu caso não resolve não, essa cirurgia laser aí é só para quem tem miopia. Até hoje, em 2023, médico oftalmologista está falando para o paciente que é só miopia que se opera, que astigmatismo não trata, que não trata hipermetropia, é só miopia. E ainda acima de 5. Então, entendam vocês que a própria fonte de informação médica, técnica, está desinformando o paciente, está prestando um desserviço ao paciente. Então, de novo, oceano de oportunidades honestas, não é fazer picaretagem, não, é oportunidade honesta. Muito bem, eu vou escolher aleatoriamente aqui a doutora Juliana. Eu não sei se eu perguntei para ela, eu sei que eu perguntei para o André no primeiro dia. Doutora Juliana, uma córnea normal... Cuidado, Juliana. Hã? Cuidado, Juliana. Liga o microfone que você vai responder. Uma córnea normal, doutora Juliana, qual é o ranking de variação normal de ceratometria de uma córnea normal? Doutora Juliana, eu vou te começar a pensar agora. Ela está pensando. Vamos ver. Tô. Fala aí. Não, eu também estou pensando, viu? Entre 40 e 46? Muito bom. Tem alguma outra opinião, doutor Felipe? Concordo. Hã? Concordo. Concorda. Doutora Maria Carolina, estou pegando vocês mais assim, porque a turminha aqui de baixo, aqui, ó, o Lucas e o André, o Giovanni não nem conta, porque já está cansado de saber. Né, doutor Giovanni? Já sabe de cor na ponta da língua. Já ficou cortical, não ficou, doutor Giovanni? Essa resposta? Microfone, aciona o microfone que está fechado. Sim, doutor. Pois é. Alguém tem alguma outra opinião sobre essa ceratometria aí, que é normal? Porque essa pergunta... Eu ficaria entre 42 e 46. Eu não iria 40, não. Porque você acha que o 40 não é uma córnea normal, é uma córnea mais plana? Não, eu não disse de córnea normal. Eu disse de ceratometrias em faixa de moda, de curva de ser mais comum. Mais de 42.
Olha aí, ó, como que agora a língua portuguesa também pode ajudar isso. Realmente, mas... Você pode não saber a resposta, mas você acha um jeito de dar uma resposta que o cara também fica, sabe? Porque córnea normal é em micra que nós estamos falando ou é em ceratometria? A córnea tem 42, tem 39, mas tem 540 micra, é normal? Então, só para a gente... Então, esse exercício aí, que o Cláudio acabou de acrescentar a espessura também, vocês, cirurgiões refrativos futuros, vocês têm que saber agora tudo isso de cor. Chegar um paciente para você que vem indicado interior, o colega do interior vai lá e fala assim, vai lá procurar esse colega aqui, que ele vai operar o seu grau. Aí chega uma paciente que tem -2 de miopia, -1,25 de astigmatismo no olho, não importa o eixo, o outro olho tem -7,75, com -2 de astigmatismo. E essa paciente tem 41,5 na curvatura do K1, da ceratometria, onde o eixo está mais plano. Tem 41,5. Então, hoje, ainda, né, no primeiro mês das nossas reuniões, o que eu estou falando para vocês ainda está meio nebuloso. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo falar. Mas quando vocês começarem a exercitar em todo paciente, mandar o autorrefrator imprimir a ceratometria e ler a ceratometria, parar de neutralizar o autorrefrator para mandar só imprimir grau de refração e começar a confrontar o que a córnea tem de astigmatismo e começar a fazer o paciente também ser testado se ele não aceita o astigmatismo e a posição do astigmatismo da córnea, e não uma posição oposta que está a 90 graus, sugerido pela leitura do autorrefrator. E vocês, então, começarem a entender, a fazer uma refração bem feita. Então, quando a gente entra no fato de falar que está fazendo refração, é porque a anamnese já foi feita, vocês já fizeram uma segunda pergunta para o paciente, que, para mim, essa segunda pergunta mais importante é se você está vendo que esse paciente é um potencial paciente cirúrgico para fazer um PRK, para fazer um LASIK, ou para fazer um implante de uma lente, se esse paciente tem 38 para 40 anos, ou se ele tem 46, ou se ele tem 27, se é um homem ou se é uma mulher, perguntar qual a sua profissão, como que essa pessoa ganha dinheiro na vida dela, como que ela paga as contas da vida dela, qual é a profissão dela. A doutora Juliana mencionou muito bem. O paciente, às vezes, ele é um paciente míope e ele já é presbita, né? O paciente que é míope e tem lá uma miopia de -2,5, e esse paciente tem lá 49 anos. Esse paciente não sabe o que é presbiopia. Ele não sabe, ele não aceita. Você pode tentar explicar para ele verbalmente e o paciente vai falar assim, esse médico não sabe nada. Esse médico não sabe que eu enxergo muito bem de perto, meu problema é só de longe. O meu problema é só de longe. Então, você vai e opera um paciente desse, que é um advogado, que tem 49 anos, tem 2,5 de miopia, e o advogado vai dizer, pô, mas agora você acabou com a minha vida. Eu estou sentando para digitar meus processos aqui, eu não estou enxergando nada de perto. Não, mas porque você tem presbiopia, já tinha presbiopia e tal. Não, eu não tinha isso, não. Então, até saber como provar ao paciente, fazer o paciente entender que óculos não corrige nada, que o óculos está neutralizando o erro refracional que ele tem. Chamar o erro refracional de erro, eu até concordo que está certo, que tudo aquilo que não estaria em zero seria um erro fora do zero. Então eu tenho um erro. Então vamos corrigir. Como? Só com cirurgia. Porque corrigir com óculos não existe. Não existe correção com óculos. Não existe correção com lentes corretoras. O Detran usou o linguajar da oftalmologia para formular uma lei. Ele se baseou no nosso linguajar, e o nosso linguajar está errado. Então, existe uma lei que está escrita lá, está promulgada, e a lei está errada. A linguagem está errada.
Então, entendam isso, pessoal. Vocês fazendo o paciente, dedicando tempo para fazer o paciente entender, assim, ó, você é míope. Eu vou te explicar uma coisa. O óculos, que o paciente pergunta assim, doutor Lucas, se cirurgia refrativa é tão bom assim, né? Vou fazer a pergunta para o doutor Lucas também, meu xará. Lucas, você está de óculos aí, né? Aí você está querendo convencer o paciente a fazer cirurgia refrativa. Aí ele pergunta para você assim, ô doutor Lucas, cirurgia refrativa é tão bom assim, por que você usa óculos? Qual que é a resposta que você vai dar para ele? Bom, já pensei nisso também. Eu ia falar que eu tenho um olho seco e que talvez isso poderia atrapalhar no resultado, e por isso eu opto em não fazer por enquanto. Doutor Lucas, mas você é oftalmologista. Você tem olho seco e você também está me tratando de olho seco. Você está me passando uma lista de colírios lubrificantes de última geração, todos esses colírios sem conservante. Por que você não usa olho seco, se você tem olho seco e está de óculos? Mas eu uso, só que no meu caso não está resolvendo. Vamos ver se o seu caso vai resolver, se você vai virar um bom paciente. Caso não, pode ser que não seja uma opção para você. Muito bem. Pois é, pessoal. Então, entendam o seguinte. Nessa sala, doutora Juliana, doutor Felipe, eu estou de óculos. Por quê? Porque eu sou presbita. A minha visão de longe ainda é 20/15, ainda é. Ela tem começado a piorar. A minha lágrima, porque eu estou envelhecendo, e o meu cabelo está caindo, o meu cabelo está ficando mais fino, a minha pele está ficando mais fina, a minha qualidade de volume e de qualidade de lágrima está declinando. Eu preciso tomar ômega 3. Custei para acreditar que suplementação com óleos essenciais realmente faz resultado. Eu custei acreditar nisso. Eu achava que isso era balela, achava que ela era lorota. Quando o paciente me pergunta, eu falo assim, não, eu uso óculos porque a cirurgia refrativa não resolve o problema de perto. Já resolveu no passado. Eu já fiz caso de Supracor. Um dia vocês vão entender o que é Supracor, que é o nome comercial do tratamento da Bausch-Lomb para presbiopia. Eu tenho uma paciente hoje que ela está com 60 anos de idade. Ela voltou esse ano com a filha dela, que eu operei também. Está enxergando de perto que dá vontade de bater na mulher de raiva, de inveja, que ela está enxergando bem. Então, eu viro e falo assim, não, ó, eu uso óculos porque eu tenho presbiopia. Eu tenho a visão de perto que está entrando em falência. Se você é míope e tem a minha idade, eu vou te explicar que você está neutralizando a sua miopia com o óculos. Então, o óculos não está corrigindo a sua miopia. Ele está neutralizando. Por isso que quando você está de óculos, então você está como se fosse uma pessoa com lente de contato. E você está como uma pessoa que não usa óculos. Então, quando você está de óculos, está equilibrado, a sua presbiopia aparece e você não consegue enxergar de óculos. Por isso que você, tirando o óculos, você tira o equilíbrio do sistema e você, então, consegue fazer a visão de perto enxergar. Tá certo? Espera aí, pessoal, só um minutinho, por favor. Eu vou aproveitar aqui e vou falar. Eu não gosto de prescrever adição para míope. Então, ainda mais que aquele míope que está começando, né, nos 40, 40 e poucos, 46, eu vou evitando o máximo que eu consigo e vou orientando. Levanta o óculos, olha por cima, que às vezes levantam as coisas e leem por cima do óculos, porque é o que ele está acostumado a fazer. Não tira ele dessa zona de conforto, não, porque às vezes ele não vai adaptar com um óculos multifocal, por mais maravilhoso que seja. Na hora que isso passa a não ficar legal ou incomodar ele no dia a dia, na execução das atividades diárias, aí está na hora de propor um óculos multifocal com adição. Era só essa observação que eu ia fazer sobre isso. Ou seja, então, às vezes o paciente é míope, ele tem uma miopia simples, uma miopia não é tão alta, né? O paciente é um ótimo candidato, não tem chance de ter ectasia,
mas a idade dele pode piorar a indicação da cirurgia. A profissão, vou repetir, a profissão. Vocês têm que entender o que o cara faz da vida, sabe? Ele fala assim, eu faço isso. Ele fala assim, mas eu não conheço essa profissão. Me explica como que é o seu trabalho? Você trabalha em pé? Você trabalha sentado? É na frente da tela de um computador? Como que você trabalha? Qual é essa sua profissão? Sabe? Vocês têm que dar valor extremo a essa informação, para que isso faça parte de uma anamnese bem feita, que é o tema da aula, para que tenha uma boa indicação cirúrgica, para que o paciente atinja o resultado desejado por ele, para que ele fique satisfeito, para que a relação médico-paciente seja maravilhosa e que o processo fique cada vez mais distante e longínquo e que o seguro que o Cláudio falou cada vez sirva como um papel lá para ficar guardado e nunca ser usado. Quero perguntar para vocês assim, quem daí da sala faz a refração estática já com o paciente entrando já com a pupila dilatada no consultório? Quem é que faz isso? Vamos levantar as mãos. André, quem mais? Felipe, quem mais? Doutora Maria Carolina. Todo mundo, né? O Lucas também parece que faz, né? Não, eu não faço, minha mão está baixada. Não, o Lucas Reis. O Lucas Reis, desculpa. Então, o Lucas Reis, o André, né? Entram, começam a ver exemplos de atendimento, de trabalho aí, e falam assim, vamos dilatar todo mundo, vamos fazer refração estática de todo mundo, e nesse todo mundo tem lá uma criança de 8 anos de idade, mas esse paciente de 8 anos não é paciente cirúrgico para fazer refrativo. Então, beleza, então tá bom. Então, eu fiz uma refração estática nesse paciente, descobri que ele tem mais 5. E aí, doutor Felipe, esse paciente tem mais 5. Você nunca atendeu ele. E ele nunca usou óculos. Ele também estava lá, tem muita dificuldade na escola e tal. E mesmo tendo mais 5, ele também nunca ficou estrábico, né, por acomodação. E qual é a receita que você vai passar para esse paciente de 8 anos, que a refração estática deu mais 5? O que você faz? Eu vou ter que avaliar se ele tem, né, algum sintoma, né, de astenopia, né? Com Se mais ele 5? tiver, se tiver, porque a criança consegue acomodar muito, né? Então tá, então a criança foi lá, a queixa principal dele, a professora está falando que ele está muito lento para copiar o quadro. Qual é o óculos que vai passar para esse menino? Mais 5, estática. Faria os cálculos, né? 40 menos 10% da idade, ele teria aí uma acomodação média de 3,2 dioptrias. Então, daria um desconto para ele aí de 2,5. Mais 2,5 princípio... mais 2,5 a refração que você vai passar para ele? É. Ok. Mesmo caso, doutor Lucas, você vai prescrever mais 2,5 para esse menino que tem mais 5? Vai prescrever 1/3 da estática? Eu vou prescrever 1/3. É isso que você vai fazer? Depende, se ele tivesse... Tudo bem que ele está tendo alguma dificuldade lá, mas se eu notar que ele está enxergando, talvez eu nem prescreveria. Com o paciente que está com mais 5. Não, mais 5 não. Acho que eu concordo com o doutor Felipe. Mais 2,5. Então, você não prescreveria 1/3 da estática. Ensinamento clássico da oftalmologia. O paciente não conhece, nunca usou óculos, vai usar óculos pela primeira vez, refração estática, 1/3 da estática. Ensinamento clássico da oftalmologia. Não é clássico? Doutor Felipe não está concordando que é clássico. Eu sou da escola, eu formei lá em Ribeirão Preto, né, oftalmologista. E eu sou da escola do André Jorge, né? Muito bom! Gostei de escutar isso daí. E aí? Aí a gente faz sempre os cálculos, né, baseado nisso que eu te falei, 40, 45, menos 10% da idade do paciente, é essa fórmula aí.
Aí a Tá, mas gente... veja bem, a minha primeira pergunta para vocês foi se vocês já atendem o paciente fazendo apenas a refração estática. Ou seja, eu não perguntei se faz dinâmica antes, eu perguntei, o paciente já entra com a pupila dilatada e vocês fazem estática em todo mundo com a pupila dilatada, é isso? É isso. Nessa idade aí, sim. Muito bem, então me dê exemplo de 3 doenças que vocês não vão fazer diagnóstico quando todo paciente que entrar no consultório, e que se você está ou não está, pelo menos passando no autorrefrator também. Eu não quero nem mencionar que quem passou no autorrefrator foi assistente. Eu quero saber o seguinte, você sentou o paciente lá, vai passar ele no autorrefrator e ele já está com a pupila dilatada. Me dê 3 exemplos de diagnóstico que vão ser errados. Você pode comer mosca ou fazer diagnóstico errado. Uma neurite, né? Um tumor cerebral. Muito bom. O que mais? Uma neuroretinite também. Doutores, eu conheço o doutor André, o doutor André Jorge lá, acho um cara sensacional, um ótimo professor para exame de refração, e eu já assisti a aula dele. E para mim, pelo que eu tenho lembrança, ele recomendou fazer exame de refração dinâmica em todo mundo, antes de dilatar e depois de dilatar. Tá? Então, quem aqui nessa sala de aula estiver ainda com vício de achar que está ganhando tempo e todo o paciente está entrando com a pupila dilatada, vocês estarão deixando o paciente de ter a oportunidade de fazer um diagnóstico de um tumor cerebral. O paciente foi lá para queixar disso, ele foi lá para falar assim, doutor, esse meu olho aqui está embaçado, não estou chegando direito não, desde semana passada. Aí o paciente chegou lá, dilatou a pupila de todo mundo, você não sabe se uma pupila estava em miose e a outra já em midríase. Para você perguntar para ele assim, uai, peraí, por que essa pupila sua está desse tamanho? Você foi em alguma consulta ontem, em outro oftalmologista, ele pingou colírio e você está com o efeito do colírio ainda? Não, doutor, não fui em lugar nenhum não, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. O oftalmologista, para mim, que deixa de fazer um diagnóstico de um tumor cerebral, porque é aonde o paciente vai procurar, porque está com a visão embaçada, esse médico foi negligente, imprudente e imperito. Ele postergou o diagnóstico de um tumor cerebral que vai matar o paciente. Se o paciente demorar mais 3 meses para finalmente cair em um neurologista. Todo mundo que estiver fazendo consulta com o paciente entrando com a pupila dilatada já estreitou o ângulo írido corneano. Então, se vai fazer tonometria em todo mundo com a pupila dilatada, vai estar hiperestimando pressão ocular, vai estar podendo dar diagnóstico de pressão alta e possível glaucoma. Então, está errado. E quem de vocês tem bola de cristal para saber que um menino que tem mais 5, que deixou de fazer uma refração dinâmica bem feita, e que na refração dinâmica, esse menino vai falar assim, realmente, o que me deu conforto, o que eu aceitei na minha primeira refração dinâmica, foi mais 3,75. Mas quem não fez a refração dinâmica e ficou prescrevendo 1/3 da estática, um não sei o quê, o cálculo daqui, o cálculo dali, para mim está fazendo misticismo, está fazendo adivinhação, está fazendo julgamento. Nós não podemos ser juízes, nós temos que ser médicos. Consulta oftalmológica de quem quer ser cirurgião refrativo e está atendendo o paciente sem saber qual é o tamanho da pupila que ele está mostrando lá no autorrefrator. Se essa pupila tem mais ou menos 3,5, se o autorrefrator não consegue medir o diâmetro da pupila, que todos os autorrefratores mais modernos, todos estão tendo opções de você medir o diâmetro da pupila. Se você quer ser cirurgião refrativo e não sabe do diâmetro da sua pupila, do paciente, numa consulta ali que você pode apagar a luz do consultório, falar, deixa eu ver como é que essa pupila reage. Poxa, esse paciente aqui tem uma pupilona grande, está dando 5 aqui, com a luz acesa. Será que eu vou poder indicar um PRK para esse paciente?
Ah, não, mas eu indiquei, eu pedi um Pentacam, o Pentacam falou que a curvatura está boa, esse paciente tem uma curvatura compatível para eu aplanar a córnea dele e não deixar a córnea dele muito plana, tem uma ótima espessura. O Pentacam não me mostrou nada nos índices de ceratometria e de espessura e de Belle-Ambrose. Ah, fui lá e fiz o PRK. E vocês não prestaram atenção no comportamento da pupila desse paciente. Então, senhores, eu espero que a minha bronca sirva de lição para todo o resto da vida de vocês. Que vocês nunca mais atendam ninguém dilatando a pupila já de cara. Que vocês chamem o paciente, vejam o momento que ele levanta, como que ele anda, se ele anda mancando, se ele anda claudicando, se ele tem o pescoço torto, se ele tem a cabeça virada, né? Porque se vocês não começarem a ser obcecados por detalhes, vocês não vão fazer diagnóstico, por exemplo, de correspondência retiniana anômala. Eu não sou especialista em estrabismo. Essa semana eu peguei uma senhora de 57 anos com correspondência retiniana anômala. Encaminhei ela para os meus colegas do estrabismo. Se eu faço uma cirurgia refrativa numa pessoa assim, cai no que a doutora Juliana falou. Você pode instabilizar uma situação de um paciente. Quem quer ser cirurgião refrativo tem que ser obcecado por detalhes, entender o paciente como um todo. E a refração do paciente dinâmica tem que existir. É obrigação. Porque assim que vocês começarem a fazer isso, entenderem que, assim, nossa, esse paciente aqui, eu ia passar 1/3 da estática para ele. Não, agora eu fiz a refração dinâmica e vi que na refração dinâmica ele aceitou muito mais do que 1/3. Aí tudo bem. Quer fazer a refração estática e ver até onde ele pode chegar? Beleza, aí sim. Aí está sendo médico, aí está sendo oftalmologista, aí sim vai conseguir ser cirurgião refrativo, entender o resultado que quer alcançar, que quer proporcionar ao paciente. Muito cuidado com monovisão, com báscula. Ah, que maravilha, eu estou operando as cataratas, eu não rompo cápsula, o meu paciente não quer pagar uma lente trifocal, não quer pagar uma combinação de uma lente de foco estendido num olho e uma lente trifocal no outro. Ah, mas então eu vou fazer esse paciente ficar sem óculos e vou fazer uma monovisão nele. Eu estou cansado de ver senhores e senhoras de idade que foram em mutirões de catarata, os médicos estão fazendo isso lá, não estão explicando para o paciente. Você não faz ideia o que aconteceu. E volta reclamando. Doutor, estou vindo aqui porque fiz cirurgia de catarata, mas meu olho que não enxerga nada com ele de longe, está tudo ruim. Aí eu vou ler assim e falo assim, pô, o cara na alta refração tem lá menos 2,5. Meu senhor, esse seu olho aqui, depois da cirurgia de catarata, ele ficou com a miopiazinha. Essa miopia vai favorecer a sua visão de perto. O médico te explicou isso? O médico não explicou nada. O médico fez um teste com o senhor, teste de lente de contato, para que o senhor entendesse que se durante uma vida você já usa lente de contato em monovisão, e que se você está bem adaptado a isso, que isso não interfere na sua profissão, que a sua profissão, o seu dinheiro que você ganha, não te atrapalha ficar com o olho só de perto ou de longe. Ah, então que isso pode ser uma cirurgia viável, seja para fazer um LASIK, seja para fazer uma cirurgia de catarata, mas que vocês, como cirurgiões refrativos e de catarata também, nunca façam isso sem ter a comprovação do paciente ter passado por uma simulação com lente de contato, que ele levou para casa, ele ficou alguns dias, ele entendeu o que vai acontecer e que isso sim vai ser o resultado que ele deseja, que pode ser o que ele quer, que pode ser o que resolve o problema e a satisfação dele. Então, pessoal, eu acho que vai dar 9 horas, faltam 4 minutos. Essas considerações, vocês vejam que eu pouco falei de técnica cirúrgica e tal, mas eu me foquei em como que você está sentado na frente do paciente e talvez em uma consulta de 20 minutos, de 30 minutos, você vai conseguir indicar a cirurgia, o paciente vai topar, você vai explicar para ele qual que é a melhor técnica, porque você leu a ceratometria sem ter um Pentacam na mão para fazer a liberação final, para falar assim, deu sinal verde. Mas na consulta,
você já saber. Esse paciente tem miopia, esse paciente tem 4 graus de miopia, mas eu não posso operar ele, porque ele tem 40 de K1 na ceratometria. Ele tem 40. Eu vou fazer o paciente mudar a córnea de 40 para ir parar lá com 36. Eu, Lucas, não opero ninguém. Agora é uma opinião muito pessoal minha. Vocês podem escutar e podem não seguir, podem não absorver isso para a vida de vocês. Existem as discussões aí sobre qualidade de visão. Vocês vão escutar o Reinaldo Ciero falando muito sobre isso durante todo o ano. Qualidade de visão. Um paciente que fica com a córnea muito plana vai ficar com a qualidade de visão comprometida. Aí vocês perguntam, mas o que é uma córnea muito plana? Aí um vai responder, abaixo de 34. Outro, abaixo de 35. Abaixo de 36. Aí vocês começam a escutar um monte de respostas. Para mim, que sigo, por exemplo, o que os fabricantes de lentes de contato fazem, e eu sei que existe um fabricante no Brasil que faz lente de contato monocurva, né? E que a caixa de prova desse fabricante começa com 37,5. É um fabricante só. Um outro fabricante começa com 38 e um terceiro fabricante, nas caixas de prova convencionais que eles fabricam, o fabricante começa com 39,5. Por que que eles fazem isso? Porque, como fabricantes, eles sabem que existem pessoas que nunca foram operadas e que raramente, é o que o Cláudio falou, o mais comum é de 42 para cima. 40, 41, 41,5, eu encontro muita gente. 39, eu já falo assim, opa, ceratometria de 39, como é que esse paciente tem uma ceratometria de 39? Paciente, você já fez cirurgia refrativa? Você já fez PRK? Você já fez LASIK? Você já fez algum procedimento na sua visão com laser? Não, doutor, nunca fiz nada. Já teve trauma? Já teve trauma, né? Então, eu já peguei uma pessoa que nunca fez cirurgia nenhuma e tinha 37,5 dioptrias no K1. Eu já vi uma pessoa real na minha frente. Então, para mim, toda vez que eu for alterar a curvatura da córnea de alguém, eu nunca vou deixar essa córnea abaixo de 37,5. E com 37,5 eu já fico com ressalva já. Eu quero operar uma pessoa, eu vou modificar a córnea, se essa córnea for ficar até 40, até 39, eu vou operar essa pessoa. Se essa pessoa, pela sua miopia, for ficar com a curvatura menor do que isso, eu vou fazer um implante de lente fáscica. Se a curvatura, se a altura da câmara anterior assim permitir, se o paciente assim desejar, assim concordar. Então, todo esse raciocínio, vocês terão obrigação de exercitar durante esse ano os conhecimentos, de começar a ler a ceratometria, fazer a refração, comparar a refração que o paciente está aceitando e confrontar com o que tem na córnea, ver se o paciente não aceita o que tem na córnea, melhorar o exame de refração de vocês e confiar apenas no exame de refração que vocês fizerem e nunca confiar numa refração, numa receita que o paciente mostrar de outro médico, porque pode estar errado. Porque de repente o paciente fala, ué, mas eu não tinha astigmatismo, não. Nunca usei astigmatismo no óculos. E está lá o paciente com 1,5 grau de astigmatismo lá na córnea dele, que nunca foi neutralizado por óculos. E quando vocês mostram, o paciente fala assim, gente, mas eu nunca enxerguei tão bem assim. Nossa, doutor, nunca enxerguei tão bem assim. Se você fez o paciente enxergar tão bem assim, este paciente vai acreditar que você tem competência para operar o olho dele, os olhos dele. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Desculpem pelo entender da hora. Cláudio Dessa Folha, vez passa, que não se repita. Viu? Eu queria tentar fazer um apanhado, né? Porque o motivo da aula era, né, o título, era anamnese em cirurgia refrativa. Ficou difícil da gente não passar por outras coisas que não fossem só anamnese, vocês viram aí, né? Então, a anamnese bem feita leva a
pode levar a uma relação médico-paciente melhor, que a gente foi lá no final de falar de problemas, falamos de processos, de seguro, de responsabilidade, tudo, porque começou lá numa coisinha simples, básica, que todo mundo aprende na faculdade, nos primeiros anos da faculdade, né? E que a gente parece que às vezes vai esquecendo, outras coisas vão interferindo no meio, a necessidade financeira, o tempo, o convênio que te pressiona, e assim por diante. Ok, então, fizemos uma conexão com tudo isso, tem a parte do exame físico, o Lucas falou muito bem, tem que ficar bem atento aos detalhes, né? Achei interessante que perspectivas diferentes podem levar a gente a fazer ou não fazer, oferecer ou não fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? A cirurgia refrativa. Um médico experiente que nos acompanha, nos orienta aqui, o doutor Reinaldo, o doutor Arnaldo, eles esperam o paciente falar. A gente escutou isso o ano inteiro passado, vocês já devem ter escutado, porque ele já falou isso esse ano, talvez ainda não ficou marcado, mas ele vai falar N vezes. Não ofereçam, espera o paciente trazer. O Lucas falou isso, é muito importante que, para ele, a referência, a pessoa já chega com a necessidade da cirurgia refrativa. Vocês que estão fazendo fellow, que estão começando, que estão atendendo, né? Gente que veio de fora, que está começando, né? Fica mais difícil, a pessoa não chega lá para você. Então, eu acho honesto com o paciente colocar para ele ou ela as opções. Eu tinha um certo pudor de falar de lentes intraoculares, de oferecer lentes intraoculares para cirurgia de catarata, pensando no mercantilismo. Até que eu escutei uma história de que um paciente operou, ficou insatisfeito, o colega, a amiga, a vizinha, sei lá, falou assim, mas eu pus multifocal, o meu médico não me falou. Ela voltou no médico e perguntou, por que você não me falou? Então, eu acho honesto, não é forçar a barra, tá? Então, falem de cirurgias que corrigem, falem de opções de tratamento, de condução do problema da pessoa. Pode ser a neutralização pelo óculos, pela lente de contato, pode ser a correção por cirurgia com laser, pode ser a neutralização também por lentes intraoculares, ok? Então, ofereçam, mas no sentido educativo da coisa. A relação médico-paciente começa na anamnese e continua depois. E eu aprendi, para finalizar, eu aprendi recente um termo que eu não sei se algum de vocês já escutou, memorativos. Alguém já escutou isso para anamnese? Pois é. Eu também nunca tinha escutado. Com o Cláudio, tá? Pois é. Eu escutei isso, tem 2 dias que me contou isso. E eu tenho praticado isso, deve ter um mês que eu aprendi isso. É bom, né? A gente, depois de velho, ainda aprender muita coisa, não sei droga nenhuma. Mas memorativos. É aquilo que o paciente entra e fala com você que não faz parte da queixa, mas faz parte da vida dele ou dela. Caí de bicicleta. Ah, mas você pedala? Não, pedalo. Eu gosto muito com meu pai, eu pedalo ele, a gente faz mountain bike. Faz mountain bike com o pai. Ano que vem, a pessoa volta, vê o grau está estável. Você continua fazendo mountain bike com seu pai? Como é que está? Olha, doutor, você lembra disso? Lembro, lógico, minha memória é ótima, está tudo escrito. O pai dele pode ter até morrido, mas você ter mencionado isso vai tocar o coração do paciente de uma forma que nunca mais vai esquecer. E aí era a conexão das coisas, a anamnese com o tratamento adequado, né? O exame bem feito, a cirurgia bem feita, evitar um possível problema, um possível processo, porque problemas acontecem, você fez tudo certo, não diagnosticamos lá uma sarcoidose,
que, poxa, vamos diagnosticar uma sarcoidose sem ser reumato, sem ser endócrino? É difícil, gente. Não é mole, não. Então, começamos na anamnese, com um negocinho que chama memorativo, com as outras coisas da anamnese que a gente já sabe, né? Por isso que a gente estuda, por isso que tem um fellow de 1 ano, né? Uma residência de 3. É isso. Eu acho que foi muito boa a sua aula, Juliana. É importantíssimo isso aqui. Fiquem atentos, gastem tempo com o paciente, por mais que... Gente, se vira... Eu sempre fui o mais lerdo da residência. Intuitivamente, eu não entendia por que eu tinha que dilatar todo mundo de cara. E até hoje... Você não tinha. Não tinha, mas já era praxe. Eu saí, fui atender fora e eu faço dinâmica em todo mundo. Então, meu atendimento demora mais. Meu coleguinha atendeu 50 no dia, eu, com muito esforço, atendi 25. Coloquem para vocês, pessoal. Qual a diferença? Só interromper um pouquinho, Cláudia, porque eu preciso descer, que eu tenho meu treino de balé agora. Meu professor de balé chegou. Não, eu também encerrei. Era só isso, era falar da importância. Então, eu acho que eu tentei fazer só a conexão das coisas e pratiquem mesmo. Criem protocolos. Se vocês não têm modelos de receitas de óculos, eu comentei hoje, mas não mostrei para quem foi lá hoje. Criem seus protocolos. Criem no Word, façam suas receitas. Escrevam informações completas de tudo que o paciente tem que saber quando chegar numa ótica. Criem pastas. Criem a pasta do glaucoma, a pasta da córnea. Dentro da córnea, subdividam a pasta de córnea em cirurgia refrativa, implante de anel, olho seco. Criem protocolos. Busquem imagens. Se o paciente está tentando ser um candidato a cirurgia refrativa, e você... Não, porque eu vou modificar a sua córnea. Não, eu posso te interromper, porque é o seguinte, eu tenho meu pendrive, graças a Deus, porque quando o seu colega vira para você, eu vou abrir uma página lá para você, eu vou criar o seu usuário lá, e não faz, você está com o seu pendrive, que tem todas as pastas lá, e você pega a sua receita, porque ele não fez para você, entendeu? E aí você está com tudo lá na mão. Pendrivezinho que eu carrego. Mas eu não carreguei lá, não. Eu sabia lá o que você queria usar lá, ué. Não, nem o usuário você não criou para mim. Eu criei, mas eu tive que apagar. Depois eu te explico por que eu tive que apagar. Depois eu te explico, depois eu te conto o que é. Façam isso. Vão Então, construindo essas pastinhas e botando no pendrive, porque aí facilita a sua vida também. Busquem as imagens, busquem animações de flap de LASIK, animação de PRK, animação em foto de anel. Se vocês não tiverem isso para poder mostrar ao paciente que vocês têm uma construção de orçamento, uma construção de conduta, uma construção de protocolos, vocês não vão operar até o final do ano. E vocês têm que operar. Vocês têm que acreditar que vocês conseguem, mas vocês têm que criar os protocolos de vocês. Eu posso até mostrar como é. Eu posso mostrar o que eu tenho. Deixar vocês copiar o meu pendrive, jamais. Mas eu mostro como é que faz. Copiar, não. Pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar o Cláudio por encerrar. Agradeço ao Giovanni, que administrou a nossa aula aí. Até amanhã, quinta-feira, com o Reinaldo, que acredito que vai estar presente. É isso aí. É amanhã mesmo, né? Ou é sexta? Ele pediu para mudar para sexta. Sexta, então tá, sexta-feira. Gente, obrigado aí. Falou, desculpa pessoal. o Lucas aí, tá? A próxima a gente corta o microfone dele. Parabéns, Juliana. Obrigado, pessoal. Falou.